E aí, moçada, que prazer enorme tê-los aqui no meu canal Química com Soró. Claro, aqui vocês são devoradores de química. É isso aí. Para mais uma aula aí no capricho. Para trazer essa aula no talento, no capricho, uma aula importantíssima, né, que eu vou falar sobre uma matéria que vai deixá-los emocionados. Vamos nessa? Então, como eu falei para vocês, né, uma aula molezinha, uma aula linda de mol e massa molar. Coisa linda, né? Tá? Então, uma das aulas mais importantes aí da química. Mas, antes de começar tudo isso, dá uma olhadinha aqui com o professor, ó. Então, eu já falei para vocês, né, na minha aula de unidade de massa atômica, tá? Eu mostrei para vocês que a unidade de massa atômica é, na verdade, a massa de um átomo de quem? De hidrogênio, né? Coisa linda, ó. 166, 10 a menos 24 gramas. Então, vamos pegar como exemplo o nosso átomo de hélio. Eu quero calcular a massa em gramas de um átomo de hélio. Vejam, a massa atômica do hélio corresponde a 4 unidades de massa atômica. Isso é fornecido numa prova. Tá? E aí, então, qual que seria a massa em gramas de um átomo de hélio? Ora, se uma unidade de massa atômica corresponde a quanto? Se uma unidade de massa atômica corresponde a 166, 10 a menos quanto, moçada? A 166, 10 a menos 24 gramas, certo? 4 unidades de massa atômica, né? 4 unidades corresponde a x gramas. Então, esse x vai me dar 6,64 vezes 10 a menos 24 gramas. Está aí a massa de um átomo de quem? Um átomo de hélio em gramas. Coisa linda, hein? Coisa linda, que beleza, hein? Que beleza. Então, se eu pudesse colocar um átomo de hélio em gramas, né, um átomo de hélio numa balança, ela mostraria aqui o valor de quanto? 6,64 vezes 10 a menos 24 gramas. Está aí o valor da massa de um átomo de hélio nessa balança digital. Concorda, professor? Legal, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui uma unidade que você conhece muito bem. Vou pegar a unidade dúzia. Então, vamos pegar uma dúzia. Não é? Uma dúzia, né? São quantas unidades? Aê! Você conhece bem, né? 12. Todo mundo já, né? Uma dúzia de melancia, uma dúzia de banana, uma dúzia. Isso daí já é conhecidíssimo. Então, eu quero pesar, então, agora, eu quero pesar uma dúzia de átomos de hélio. Então, eu quero pesar uma dúzia de átomos de hélio, moçada. Então, vamos pesar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. 12 átomos de hélio. Eu vou pesar 12 átomos de hélio. Então, vamos pesar aqui uma dúzia de átomos de hélio. Então, aqui eu vou pesar uma dúzia de átomos de hélio. Tá? Então, imagine que eu possa pesar uma dúzia de átomos de hélio. Fechou? Então, quantos átomos de hélio eu vou pôr aqui? 12. Então, vou pesar 12 átomos de hélio. Fechou? 12 átomos de hélio. E quanto que essa balança marcaria, então, agora? Então, vamos fazer o cálculo? Vamos lá. Vamos fazer o cálculo, né? Então, um átomo de hélio, né? Um átomo de hélio. Acabei de calcular aqui em cima para vocês, tem a massa de quanto? Tem a massa de 6,64, olha a coisa linda, 6,64 vezes 10 a menos 24 gramas. Né? 12 átomos, vamos pesar Y. Esse Y vai te dar 79,68 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, essa seria a massa de quem? De 12 átomos de quem? De hélio. Então, essa balança marcaria 79,68 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, se essa balança digital pudesse pesar a massa de uma dúzia, ela marcaria no visor 79,68, 10 a menos 24.
isso? Não é possível, né? Eu não consigo pesar 12 átomos. Então, certo? Olha que coisa interessantíssima. Imagine que eu pegue 1 grama de hidrogênio, tá? 1 grama de hidrogênio, tá? Quantos átomos tem dentro de 1 grama de hidrogênio? Vou dividir pela massa de um átomo. 1,66, 10 a menos 24 gramas. Legal? Sabe quanto vai isso aqui? Quanto vai dar essa continha? Vou chamar de Na. Vou chamar de Na. Isso aqui vai dar 602 vezes 10 a 23. Meu Deus! Com esse número, professor, é o número de Avogadro. Exatamente aí, ó. O número de Avogadro. O número de Lorenzo Romano Amadeu Avogadro. O número de Avogadro. O famosíssimo número de Avogadro, calculado no início do século XX por ele, Amadeu Avogadro. Tá? Então vejam, ele precisava dar um nome, né? Então escolheu-se mol. Mol quer dizer amontoado, mol quer dizer aglomerado. E na verdade, se você pensar, né, uma coisa mais refinada, mol quer dizer massa grande. Olha que legal, massa grande. Né? Molécula, massa pequena. Mol, uma massa que corresponde a 602 vezes 10 a 23 partículas. Olha que legal. Esse número é um tradutor entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Olha que coisa linda. Então, eu vou agora aqui, vou pegar aqui na balança, vou apagar dúzia e vou escrever mol. Então, eu vou pesar 1 mol de partículas. 1 mol de partículas. Portanto, eu vou pesar 602 vezes 10 a 23 átomos de hélio. Agora eu vou pesar 602 vezes 10 a 23 átomos de hélio. Então, gente, é 600 sextilhões. Olha aí, ó. É átomo para dedéu, não é? É átomo aí, né? Que não acaba mais. É átomo que não acaba mais. 602 vezes 10 a 23 átomos de hélio. Quanto que essa balança, então, agora vai marcar? Vamos fazer o cálculo? Vamos fazer o cálculo? Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Um átomo de hélio, né? Tem uma massa de quanto? De 6, quanto? 6,64 vezes 10 a menos 24 gramas. Fechou? Tamo junto? 6 vezes quanto? 602 vezes 10 a 23 átomos, né? Átomos de hélio, tá? Vai dar aí uma massa de W. Portanto, se você fizer essa continha, 4 gramas. Sensacional. 4 gramas. 4 gramas corresponde aí a massa de 6 vezes 10 a 23 o quê? Átomos, não é? Portanto, essa é a massa que corresponde a 1 mol de átomos. Então, eu vou chamar de massa, olha lá, capricha, vai, professor. Sensacional, que beleza, emocionante. Vou chamá-lo então de massa molar. Massa molar, que coisa linda. Portanto, esta balança digital vai marcar o valor de 4 gramas. Agora, cuidado, 4 gramas é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos de hélio, que corresponde a 1 mol de hélio. Legal, né? Legal? Então, vejam, eu saí de 4 unidades para chegar em 4 gramas. Então, quando eu falo 4U, corresponde à massa de um átomo de hélio em unidade de massa atômica. Massa atômica, 4 vezes a unidade de massa atômica. Quando eu disser 4 gramas, corresponde à massa de 602 vezes 10 a 23 partículas. Né? 602 vezes 10 a 23 átomos de hélio. Então vejam, pessoa, mas tudo isso para chegar tecnicamente a trocar U por G, simplesmente trocar U por G, tecnicamente falando, tudo bem. Mas vejam o conteúdo, né? Vejam a ideia do conteúdo, de como é que eu calculei a massa molar, como é que eu cheguei nessa massa molar. Espetáculo. Deu para entender como é que eu cheguei nessa massa molar? Lindo, né, moçada? Então, utilizando o número de Avogadro, eu chego na massa molar do hélio 4 gramas por mol. Isso vale também para quem? Para moléculas, claro. Né? Vale para qualquer partícula. Então, vejam, cálculo da massa em gramas de uma molécula de água. Então, vamos lá. Ó. A massa molecular da água, né? A massa molecular da água corresponde a 18 o quê, turma? 18 unidades de massa atômica.
Então, olha lá, uma molécula, olha lá, uma molécula, tá? Uma unidade de massa atômica, posso, né? Lógico, né? Uma unidade de massa atômica corresponde a quanto, moçada? A 166, a 166, 10 a menos quanto? 24 gramas. 18 unidades vão corresponder tchas. Esse tchas vai te dar, tá? 29,88 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá aí, né? A massa de quem? A massa de uma molécula de quem? De água em gramas, certo? Uma molécula de água em gramas. Agora, vamos calcular a massa de 12 moléculas de água? De uma dúzia? Então, ó, uma unidade, uma molécula de quem? Uma molécula, coisa linda, hein, turma? Uma molécula de água, né? Corresponde a 29,88 vezes 10 a menos 24 gramas. Se vocês pegarem 12 moléculas de água, mesmo raciocínio que eu acabei de fazer para o hélio, vai te dar Y. Esse Y, tá? Vai te dar 358, tá? 358,56 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, vejam, se eu quisesse calcular a massa de uma dúzia de moléculas de água, eu conseguiria, teoricamente consigo, tá? Agora, vamos calcular a massa molar da água, ó. Uma molécula de água, olha que coisa linda, corresponde a 29,50 88, perdão, 88 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu pegar 602 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter aqui W de massa. E pode fazer aí a conta, vai te dar 18 gramas por mol. A massa molar da água corresponde a 18 gramas por mol. Então, eu saí da massa molecular de 18U, né? Eu saí da massa molecular de 18U e mostrei para vocês como é que eu chego na massa molar de 18 gramas por mol. Que coisa linda, né? Aí, o que deixa os alunos mais intrigados? Professor, como é que a massa molar da água e a massa molar do hélio são diferentes se eles contêm o mesmo número de partículas? E aí que está o detalhe. E aí que está o detalhe da matéria. Quando você entende que quando eu falo dúzia, eu falo de 12, eu estou falando que uma dúzia tem 12 unidades. Quando eu disser mol, tem 602 vezes 10 a 23 unidades. Então, o número de Avogadro, ele corresponde ao número de partículas. Então, por exemplo, né, se eu disser assim para vocês, uma dúzia de melancias, tem quantas melancias? 12. Uma dúzia de laranjas, tem quantas laranjas? 12. Né? Por que o 12 é igual se as frutas são diferentes? Porque não tem nada a ver com a fruta, e sim com a dúzia. Né? Certo? Não. A unidade de 12 tem a ver com a dúzia e não com quem? Com as frutas. Agora, por que uma dúzia de melancias pesa mais que uma dúzia de laranjas? Porque a melancia é maior, é mais pesada. Acabou. Certo ou não? Então, a ideia é a seguinte. Quando você fala em número de Avogadro, você fala em número de partículas. Então, mol é apenas o número de partículas. Moçada, eu falei que você fica emocionado? Sim? Então, aqui está a linha mágica do professor Soró. Um mol de qualquer coisa são quantas qualquer coisa, moçada? Quantas qualquer coisa? 6,02, ou muitos vestibulares arredondam para 6 vezes 10 a 23 partículas, né? Partículas, vejam, partículas, que vai ser sua massa molar expressa em gramas. Quando eu falo partículas, podem ser átomos, podem ser o quê? Podem ser moléculas. Então vejam, meu aluno não lê exercício de mol. Meu aluno monta essa linha mágica e pulveriza e gabarita, gabarita exercício de mol, Vocês gabaritam. Então, por exemplo, vejam, um exercício do Enem. Vejam,
para mim não interessa o exercício. O que interessa são sempre os dados. Tá? Ele dá aqui, ele dá o valor da constante de Avogadro, porque tem por mol, né? O número de Avogadro por mol é chamada de constante de quem? De Avogadro. Não vai mudar em nada. Tá? O número de Avogadro por mol. Quando eu escrevo por mol, chamamos de constante de Avogadro. Ele dá a massa molar do cálcio, ó, 40. Eu nem li o exercício. Eu nem sei do que se trata o exercício. Mas eu tenho a massa molar do cálcio, tá? E tenho o número de Avogadro. Então, olha a técnica. Tem o número de Avogadro? Tem. Ele arredondou para 6? Então, vamos escrever 6 vezes 10 a 23. Na hora que você escreve o número de Avogadro, você já coloca a palavra unidade mol. Já coloca a unidade mol. Tá? Cálcio é um conjunto de átomos. É um conjunto de átomos. Tem uma massa molar? Tem, olha lá. Gramas por mol. Vejam, partículas por mol, massa por mol. Então você vai ter 40 gramas. Vejam, eu montei a linha mágica do professor Soró sem ler o exercício. Eu praticamente já sei o que o exercício vai pedir. Ou ele vai pedir qual é a quantidade de mols de átomos, ou ele vai pedir quantos átomos, ou ele vai pedir qual é a massa. Quer ver? Ó? Olha o que ele vai pedir no exercício do Enem. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro, portanto, 1000 miligramas. Se é o dobro, 1000 miligramas. Tá? E aí fala uma pessoa com alimentação balanceada, bababá, bababá, e aí ele vai falando aí sobre a falta de cálcio. Ele quer saber, tá? Qual é a pergunta do exercício? Ele quer saber qual a quantidade mínima diária de átomos. Ele quer quantos átomos? Põe um X debaixo de átomos. Agora, para ele perguntar átomos, ou ele vai dar massa, ou ele vai dar mol. No caso, ele deu quem? A massa diária, né, ingerida, né? Tem que ser ingerida para uma pessoa suprir suas necessidades. Ora, o dobro de 500 miligramas, corresponde a 1000 miligramas, ou simplesmente 1 grama, né? Divide por 1000, 1 grama. Então, ele quer saber em 1 grama. Pronto. Você vem aqui e coloca 1 grama debaixo de 40. Está feito o exercício. Está gabaritado o exercício. Está pulverizado o exercício. Tá? Multiplicando em cruz, você vai chegar em 1 meio 10 a 22 átomos de cálcio. Coisa linda, hein, moçada? Coisa linda. A alternativa B de beautiful. B de beautiful, de belezinha. Legal, moçada? Então, vejam, esta ideia de massa molar, né? Essa ideia de mol. Legal? Valeu? Então, até a próxima, queridos. Foi um prazer enorme tê-los aqui.